Bom dia, tudo bem? Meu nome é André Godoy, seja bem-vindo ao canal Dinheiro. Aqui falamos um pouco sobre finanças, economia, negócios. Eu sou um ex-operador dos pregões da BMF e da Bovespa aqui em São Paulo e eu resolvi abrir este canal para trocar algumas figurinhas com vocês. Eu já tenho muito tempo de mercado, então é interessante eu trocar ideia com as novas gerações, para mim isso é bom. E talvez seja bom também para quem esteja chegando ouvir algumas coisas da velha guarda, vamos chamar assim, né? Então eu espero que seja útil para todos este canal. Eu estou gostando muito, agradeço muito a participação de vocês, tem sido muito bom para mim. Espero que esteja sendo bom também para vocês. Hoje, senhores, eu quero falar sobre um assunto que é muitíssimo importante e que quase sempre é negligenciado pelos próprios investidores. Não porque eles achem que é besteira, mas é porque a vida é corrida. Às vezes a pessoa ela não tem tempo de parar para ler e estudar certas coisas. Mas quando você for investir o seu dinheiro, é bom, é muito bom, é absolutamente necessário, eu diria, que você tenha conhecimentos sobre teoria econômica. Você não precisa necessariamente ser um economista, mas eu acho que ajuda muito você conhecer o básico, pelo menos daquilo que é mais útil. Existem diversas escolas de pensamento econômico e cada investidor segue uma. Particularmente, eu sigo a escola austríaca e é a escola que eu mais recomendo. Se alguém me perguntar, André, o que estudar, que livros ler, eu vou sugerir autores da escola austríaca, sobretudo Karl Menger. Sobrenome Menger é M-E, M de Maria, E, N de nariz, G de gato, E-R. Ele tem um livro fantástico chamado Princípios de Economia. Eu não sei se a versão em português, se houver, aproveitem, porque é maravilhoso o livro. E eu acho que ali você vai ter tudo o que você precisa para ter um bom desempenho nos seus investimentos. A escola austríaca, ela está... Hoje em dia ela é tá meio que na moda, né, falar sobre a escola austríaca. Nem sempre foi assim, no passado ela era um pouco ridicularizada. Ainda hoje ela é, né, o pessoal mais à esquerda, eles acham que é balela e etc. Só que o fato é o seguinte, senhores. Quando você é um investidor, o que te interessa não é tanto a coloração política das ideias, mas é o grau de eficácia que elas têm. É o quanto essas ideias têm, como a gente diz na física, eu venho da física, fiz física, né? A gente diz na física assim, quanto que essas ideias têm aderência à realidade, quanto que elas aderem à realidade. E a escola austríaca tem um grau de aderência muito grande à realidade. Eu acho que, se não me engano, a primeira vez em que houve uma previsão da escola austríaca foi com relação à quebra da Bolsa de Valores em 29. Acho que foi 5 ou 7 anos antes que surgiu a previsão. Não sei se foi o Mises quem fez a previsão ou se foi o próprio Menger. Preciso ver, mas eu não tenho certeza, mas aconteceu. E houve várias, a queda do comunismo, o estouro da Bolsa, da crise de 2008, o grau de bons resultados de previsão quando você usa a escola austríaca, ela é muito alta. Por que isso? Tem vários motivos, eu acho que não caberia aqui, ficaria um vídeo muito longo e talvez vocês achassem até chato esse tipo de discussão. Mas basicamente o que distingue a escola austríaca do resto das escolas de pensamento de economia é como os economistas austríacos enxergam a teoria do valor. Se você pegar um economista que siga Marx, ou se você pegar mesmo um economista que siga Adam Smith, ele vai te dizer que o valor de um produto é diretamente proporcional à quantidade de esforço, energia, matéria-prima que você colocou para fabricar esse produto, para produzir essa mercadoria. Essa ideia, do ponto de vista da escola austríaca, é considerada errada, ela é considerada um equívoco, eu já vou dizer por quê. Mas justiça seja feita, essa ideia, quem pariu essa ideia pela primeira vez foi Adam Smith. É um dos grandes erros da teoria do Smith, é essa ideia de que a teoria do valor, ele chama de teoria valor-trabalho, né?
o valor de um bem é proporcional à quantidade de trabalho, esforço, matéria-prima, energia que você colocou na construção, na fabricação desse bem. O Marx herdou essa ideia, ele abraçou essa ideia do Adam Smith, colocou dentro do trabalho dele, e o marxismo tem esse mesmo pensamento. Por isso, inclusive, que existem ideias da mais-valia, um monte de coisas lá do pessoal da esquerda. Mas o fato é que, do ponto de vista da escola austríaca, nada disso faz sentido. Tanto que a escola austríaca não usa a teoria do valor-trabalho. Ela usa uma outra teoria chamada teoria do valor subjetivo, que é basicamente o seguinte: o valor de um bem ou de um produto para você não tem nada a ver com a quantidade de energia, ou de mão de obra, ou de suor que foi empenhada na fabricação desse produto. Para você, consumidor, tanto faz quantas horas o operário gastou trabalhando ali naquela mercadoria. Para você o que interessa é se aquela mercadoria é legal ou não. Ponto final, simples assim. Né? É a sua opinião. Pouco importa para você quantas horas foram necessárias para fabricar um determinado produto. Você não está ligando para isso. Você está ligando para o quanto aquele produto tem valor para você, porque é uma coisa psicológica. É subjetiva, como o próprio nome diz. Né? Existe um exemplo muito mal educado, mas bem didático sobre isso, que é o seguinte: se a teoria do valor-trabalho do Adam Smith estivesse correta, então, se você construísse um castelo de cocô de 500 metros de altura e gastasse anos para fabricar aquilo teria um valor de mercado enorme. E, no entanto, a gente sabe que, né, provavelmente não terá valor nenhum. Será só um castelo feito de cocô. Então, esse ponto de partida é o grande divisor de águas entre o modo de enxergar o mundo a partir da escola austríaca. E isso é o que vai fazer toda a diferença na hora de você cuidar dos seus investimentos. Esse ponto de partida da teoria do valor subjetivo, essa distinção que existe entre a teoria do valor subjetivo dos austríacos e a teoria do valor-trabalho de Adam Smith e de Marx, essa distinção é o que vai fazer com que você acabe tomando decisões acertadas. E, em grande parte, quem usa a teoria subjetiva do valor acaba acertando muito nas suas previsões econômicas, nos seus investimentos. Pode não parecer que há relação, né, entre investimento financeiro e teoria do valor subjetivo, mas há muito a ver uma coisa com a outra. Há muita relação. Então, eu sugiro que vocês estudem Karl Menger. Eu acho que é um bom começo e vai ser bastante útil para vocês. Como eu disse, vocês não precisam ter uma graduação em economia, mas vocês precisam conhecer o básico. E eu não poderia indicar outra coisa a não ser a escola econômica na qual eu mesmo me baseio até hoje. Eu conheço um pouco das outras, mas na hora de apostar dinheiro eu prefiro usar a escola austríaca. Tá bom? Por hoje é isso. Um abraço para vocês. Muito bom conversar com os senhores. E acho que amanhã estamos de volta. Até mais. Um abraço.